Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui a gente vai ver como configurar uma rede local utilizando o Ubuntu Server e qualquer cliente. No nosso exemplo aqui a gente vai utilizar um cliente Windows, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro componente da nossa rede é o nosso servidor, ok? Esse servidor ele está conectado à minha internet. Ele está conectado através de uma interface. No caso, quando você instala qualquer sistema Linux dentro de uma máquina virtual, geralmente ele transforma o nome da interface para EMP0S3, ok? Mas geralmente quando você faz isso no mundo real, numa máquina física, ele passa com o nome de ETH0. Então não estranhe os nomes diferentes aqui da placa. Bom, esse servidor ele possui uma segunda interface de rede que estaria sendo responsável por fazer a ligação para a minha rede local. Essa segunda placa de rede, geralmente em máquinas virtuais, ela se chama EMP0S8, ok? E essa placa de rede ela é ligada a um dispositivo concentrador, que a gente chama de switch. Pode ser switch ou um hub, mas hoje em dia geralmente é switch. Esse switch aqui é responsável, ele tem várias portas e é responsável por fazer a ligação para os clientes. Então, considerando nosso exemplo aqui, vai ter uma portinha nele que vai estar ligada a um computador cliente, ok? Geralmente o computador cliente ele só possui uma interface de rede, certo? Então, o que eu quero esquematizar antes da gente partir lá para o VirtualBox. Eu tenho a minha interface de rede primária, correto? Então ela é a EMP0S3. E eu tenho a minha interface secundária, que é para a minha rede local. E por que é importante a gente identificar essas duas interfaces? Porque quando você estiver fazendo a configuração, você vai ter que apontar para qual interface é determinado comando ou determinada instrução. Então isso é muito importante você identificar antes. Feito isso, a partir do momento que você faz as configurações no servidor, automaticamente essas configurações vão sair por essa segunda interface de rede e vai para os clientes, ok? Se eu tivesse aqui um segundo ou um terceiro cliente aqui, todas as configurações elas irão se aplicar aos meus clientes da rede. Beleza, então. Agora a gente vai lá para o VirtualBox para ver como se faz isso na prática. Ok, pessoal. Nosso servidor Ubuntu aqui ele está iniciado, então vamos logar nele. Ele vai pedir a senha. Beleza. Login feito. Primeira coisa que a gente deve conferir aqui é com relação a quais placas ou quais interfaces de rede que estão ativas no meu servidor. Então, eu vou dar um comando if config. Notem, pessoal, ó, que só tem a placa de rede EMP0S3. Essa placa, conforme eu já desenhei lá no exemplo, é a placa que está com contato com a minha internet. No caso da máquina virtual, ela faz um serviço de NAT e compartilha a internet com a minha máquina física, ok? Então essa internet que ela está pegando aí é da minha máquina física. Só que a EMP0S8 ela não está presente aqui no meu servidor, ok? E como é que a gente faz para configurar ela? Bom, é bastante simples. A gente vai abrir um arquivo com o editor VI. Então, VI barra etc network interfaces. Ele vai me pedir a senha, porque eu estou mexendo no arquivo do sistema. E aí ele vai aparecer esse arquivo aí, ó. Bom, e agora é a hora de configurar a minha segunda interface de rede. Então, vou colocar um comentário aqui. Interface de rede local.
E agora vamos começar a configurar. Alto EMP0S8, que é o nome da minha interface de rede, ok? E face EMP0S8 e net static. Notem, pessoal, que o parâmetro static aí significa que o IP não vai ser atribuído automaticamente para essa interface. Eu que vou atribuir um IP estático para a minha interface de rede local. E por que isso é importante? Porque os meus clientes terão essa interface e esse IP como referência para se comunicar na rede, ok? Então eu preciso de atribuir para ele um IP estático. Então vamos lá, ó. Address 192.168.1.1, um IP aqui de classe C, ok? Um IP inválido. E agora eu vou atribuir uma máscara para ele também. Então, netmask 255.255.255.0, ok? Então, pessoal, o que eu estou determinando com esses comandos aí? Que a minha interface EMP0S8 ela vai iniciar de forma automática e ela não vai esperar IP de ninguém, ela já tem o seu próprio IP, né? Que está atribuído aí nessas duas linhas, nas duas últimas linhas, ok? Então eu vou sair desse arquivo aqui, vou salvá-lo e eu tenho agora, para que essas configurações elas tenham efeito, eu tenho que restartar o serviço. Então sudo /etc /init.d /networking restart. Beleza, então o serviço foi restartado. Agora eu quero conferir se as minhas duas placas de rede, as minhas duas interfaces, elas estão ativas. Então eu vou dar o comando ifconfig novamente. E agora vocês percebem que a minha segunda placa de rede, a minha interface de rede local, ela já está ativa, ok? Bom, configuração da nossa segunda interface de rede está pronta. Agora a gente tem que dar dois comandinhos aqui para compartilhar a internet, tá? O primeiro comando é para ativar o encaminhamento de pacotes. Então, echo ok? Dando esse comando aqui, ó, ele vai estar ativo o encaminhamento de pacotes. Nesse caso aqui, para a gente conferir se deu tudo certinho, a gente pode utilizar o mesmo comando aqui, só que em vez de a gente utilizar o echo, a gente utiliza o comando cat para saber se ele escreveu o 1 nesse arquivo que a gente pediu. Então notem lá, ó, que está escrito 1. Então beleza. Já está ativo o nosso encaminhamento de pacotes. Agora é o comando do iptables. A gente vai digitar iptables -t espaço nat -a post-routing -o EMP0S3, que é a nossa placa que tem contato com a internet, né, que é a nossa interface de contato com a internet, -j masquerade, certo? Esse comando aqui vai fazer com que a minha internet seja compartilhada com os meus clientes. Então eu vou dar Enter aqui. Pronto, o comando está executado. Agora a gente vai no nosso cliente para configurá-lo e saber se a internet vai funcionar lá ou não. Bom, o Windows já está ligado aqui na minha máquina virtual. Agora a gente vai vir aqui nas configurações da rede e tem que colocar essa máquina cliente, essa máquina Windows aqui, na mesma faixa de IP da minha máquina servidora, ok? Então vamos lá, ó. Vim aqui em conexão local,
propriedades, cliente IPv4, ok? E agora ele está aqui marcado com a opção de obter um IP automaticamente. No caso, eu não configurei serviço de DHCP ainda no meu servidor, então eu só quero testar para ver se os dois estão na mesma rede funcionando. Então, eu vou vir aqui em usar o seguinte endereço IP e vou atribuir o meu IP de forma manual. O IP do servidor ele é 192.168.1.1. Eu não posso repetir esse IP de forma nenhuma, porque senão eu consigo, vai ocasionar um conflito na rede, tá? Então eu posso colocar aqui o IP seguinte, o IP 2, porque a minha máscara de subrede que eu coloquei lá no servidor permite isso. Dessa forma aqui, com essas duas configurações, se eu der um OK, eu já consigo pingar em uma máquina na outra, eu já consigo ter comunicação, porém eu não vou ter internet. Para eu ter internet, eu preciso de um gateway e de um DNS. O gateway padrão que eu vou utilizar aqui é o IP do meu servidor, ok? Então vai ser 192.168.1.1. E o meu DNS, eu vou colocar um DNS qualquer aqui, da Google, por exemplo. Então, 8.8.8.8. Ok? Então, a configuração está feita, os dois computadores estão na mesma faixa de IP. O meu cliente ele já tem o gateway e o meu cliente também já tem o DNS. Então, eu vou dar OK aqui. E agora, ele vai tentar identificar a rede. Então, beleza, ele já achou aí a rede doméstica. E agora eu vou abrir o meu Internet Explorer para saber se a internet já funcionou. Ok? Ó, já pegou aqui. Ó. Se eu fizer uma pesquisa, notem que ela já vai estar funcionando. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!